今日ですね、本当にこのファイアアップに、招いてくださってありがとうございます。Muito obrigado por me chamarem aqui para o Fire Up. 本当に楽しみにしてきました。Eu estava com muitas expectativas. 私はですね、滋賀県の彦根市にある、ニューホープチャペルという教会でアシスタントパスターをしてるんですね。Eu sou assistente de pastor lá em Xiga, na New Hope. 名前は牧和樹と言います。Meu nome é Maki Kazuki. 30歳です。Tenho 30 anos. 今日はですね、私の妻と、いた。僕の子供もね、一緒に連れてきました。Hoje eu vim junto com minha esposa e meu filhinho. ちょっと僕の息子を見せて。Pode mostrar para eles o meu filhinho. 実は今日で5ヶ月になるんですね。Hoje ele fez 5 meses. そして私の妻は今日で、ちょっと何歳か言わないですけど、誕生日です今日。E hoje a minha esposa também fez aniversário. こういう特別な日にですね、この特別な集会に招かれて、皆さんと共にこの神の言葉を受け取れることを感謝します。Nesse dia especial, nesse local especial, consegui pregar para vocês e eu realmente estou muito grato. ちょっとですね、写真を見せたいと思うんですけど。E eu quero mostrar para vocês algumas 出 fotos. せますか？これの次ですね。 Acho que é o próximo. はい。これが僕が行ってる教会なんですけど、 Então essa aqui é a igreja que eu ニ frequento. ューホープチャペルっていうんですね。 New Hope Chapel. で、次の写真お願いします。だいたい100人ぐらいの、クリスチャンの方が来てますね。 Tem mais ou menos 100 membros. そして去年60周年迎えたんです。 E ano passado fizemos 60 anos. で、皆さんも知ってると思うんですけど、この、日本っていうのは、本当に世界で2番目に福音が伝わってない国だって言われてるんです。 Creio que vocês também já conhecem, mas o Japão é o segundo país menos alcançado. そして、今、僕30歳って言いましたけれども、20代、30代の牧師も圧倒的に少ない日本なんですね。 Bem, eu falei agora que eu tenho 30 anos, mas aqui no Japão, pastores com 20 a 30 anos são muito poucos. もうほとんどが60代、70代、80代ってもう本当に上の世代の方たちばかりなんですね。 A maioria dos pastores tem 60, 70, 80, todos já de maior idade. でも本当にもうあと数年したら圧倒的に牧師も足りない、教会も足りない、そういう状況に今日本は直面しているんです。 E o Japão, ele está em uma situação que daqui a alguns anos, pastores vão diminuindo. でもその中で主は誠実なお方だっていうことを僕は見てきました。 E mesmo nessa situação, eu sei que o Senhor é fiel. その一つの証拠がこのアップだと思うんですね。 E para provar isso, tem o UP. この日本という地で本当にこのブラジル人のこのコミュニティが本当に日本のために祈ってくれているということは本当に私からするとすごい感謝なことなんです。 Nessa nação, para os japoneses, os brasileiros se ajuntam para pregar para os japoneses. 主は本当にこの絶望的な状況の日本でも働いておられるんだなと感じるんですね。 E eu sinto que Deus, mesmo nessa situação precária, Ele está trabalhando aqui. 次の写真お願いします。これワンシガっていうんですけれども、 Isso aqui se chama One Shiga. 今年の1月から、滋賀県で始めた調教班のミニストリーです。 Começou o ministério desde janeiro desse ano. でこの中にもね、このワンシガに来てくれているメンバーもいます。 Eu sei que tem algumas pessoas que também já foram para o One Shiga. で明日もあるんですね、実 E は。 amanhã também vai ter. そうでこの集まりは日本人だけじゃなくてブラジル人も、今日本人とブラジル人がほとんどかな。でも将来的にはもういろんな国籍の人が一つの場所に集まって共に主を賛美する、そのような集会になればいいなって思ってるんです。 E esse evento agora só tá vindo japonês e brasileiro, mas creio que daqui a pouco vai vir pessoas de todo mundo para louvar o Senhor. そして、もう一枚次の写真と思いますか。これがもう一つ僕がスタッフとして関わっているラブオビっていうミニストリーの写真なんですね。 Também tem outro ministério, Lavo Ouve, que eu também ajudo eles. ごめんなさい、今回ですね、僕プロフィールを送るときにラブオビの、ね、読み方ちょっと送ってなかったから漢字そのままね、会いたいっていう別の読み方で紹介されてたんですけれども、 Quando eu mostrei para eles, a tradução não saiu correta, só saiu eu quero te encontrar. これはラブオビですね。 É Lavo Ouve. でこれは関西を中心に持たれている賛美集会です。 É um grupo de louvor que normalmente eles louvam na parte de Kansai. 日本は本当に 1% の人しかクリスチャンじゃないって言われている。
No Japão, as pessoas falam que só tem 1% de cristãos. でも確かにここにクリスチャンがいるんです。 Mas existem cristãos. 確かにあそこに神の民がいるんですよ。 E ali também existem cristãos. これ希望じゃないですか。 Isso é esperança. 今日はね、この希望を伝えたいんです。 E eu quero falar para vocês sobre essa esperança. 最初の写真で、僕の教会紹介しましたね。 Eu mostrei para vocês na primeira foto a minha で igreja. 去年60周年迎えたんですけど、 E ano passado fez 60 anos. この教会は一人の高校教師が始めた個人伝道から始まった教会なんです。 E essa igreja, ela começou a partir de um estudante do ensino médio que começou a pregar o evangelho. 何か別のところから牧師がここに開拓しに行こうって言って始まった教会じゃなかったんです。 Não foi alguma, sei lá, alguma igreja que mandou algum missionário para, opa, não, a gente vai abrir uma igreja ali. Não foi isso. 一人のクリスチャンが自分にできることはないかなって考えた時に始まった個人伝道だったんです。 Foi a partir de um cristão, quando ele pensou, rapaz, o que é que eu posso fazer? E aí começou. それが聖書の学び会になり、そして教会になっていった。 Começou com o ensino da Bíblia e depois se transformou em uma igreja. そして60周年で迎えたんです。 E agora fez 60 anos. 神様は一人の従順なクリスチャンを用いてその御業をなされます。 Deus, ele usa um único cristão fiel para fazer seus milagres. それは皆さんにも同じことが言えるんです。 E eu consigo falar isso para vocês também. 主は皆さんを用いてその御業を始めようと思っておられる。 Senhor, ele usa vocês para começar. 一人一人に主からの約束があるんです。 Cada um de vocês tem a promessa de Deus. 皆さんの、それぞれの状況僕には分からないです。 Eu não sei como é que vocês vieram hoje. もしかしたら順調なクリスチャンライフを送ってるかもしれない。 Provavelmente vocês podem ter uma vida maravilhosa, uma vida cristã maravilhosa. もしかしたらどこか困難なところを通ってるかもしれない。 Ou vocês podem estar passando por momentos difíceis na sua vida. でも確かにあなたにも神の約束があります。 Mas Deus tem uma promessa para você. 今日はその約束を受け取りましょ Vamos receber essa promessa hoje. う。聖書を開きましょう。 Vamos abrir a Bíblia. 第一列王記の19章。 1 Reis 19. 今日19章の1節から18節を見たいんですけど、 Quero ler 1 Reis 19, do 18 ao 19. 全部読むと長いので、一番最後の18節を読みます。 Eu vou ler então agora 1 Reis 19, 18. しかし、私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆、バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。 No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijou. 皆さん、この御言葉知ってますか？ Vocês conhecem essa passagem? これは預言者エリアに対して神が語られた約束なんです。 Essa aqui é uma promessa que Deus está falando para o profeta Elias. エリアって言ったらもう大預言者ですよ。 Quando nós falamos de Elias, a gente se lembra, rapaz, um dos maiores profetas. この腐敗しきっていたイスラエルの中で唯一このバールの預言者たちと戦って勝った預言者でした。 Foi o único profeta onde, quando Israel estava corrompida, o único profeta que conseguiu vencer os profetas de Baal. 大勢の偽預言者たちに対して一人で立ち向かい、そして神がそのエリアの姿に応えてくださった。 Lutou contra todos os falsos profetas de Baal e Deus respondeu a ele. それがこの19章の前の18章に書かれているんですね。 Isso está escrito no capítulo 18. エリアは思ったわけです。 Elias, ele pensou, これで多くの人が主に立ち返るんだって。 pronto, agora várias pessoas vão conseguir adorar o Senhor. でも現実はどうだったでしょうか？ Mas como é que era a realidade? この19章の1節から4節見たらわかります。 Quando a gente lê do versículo 1, この出来事を聞いたイゼベル、 quando Jezabel escutou o que aconteceu, もう最悪の女王と言われてた人です。 a pior mulher que já existiu, で彼女はこのことを怒ってエリアを殺そうとしたんですよ。 quando Jezabel escutou isso, ela falou, eu vou matar Elias. エリアからしたらなんでこうなるんだって思うわけですね。
E Elias, quando ele escuta isso, ele fala, rapaz, por que isso está acontecendo comigo? 主が奇跡をなさったじゃないかって。 Deus fez milagres. 人々が立ち返るはずじゃないかって。 Agora é o povo cristão que precisa se erguer. なんで自分の状況が悪くなるんだ？ Porque agora minha situação está ficando ruim. 奇跡を経験したエリアの信仰は、自分が倒したはずの敵によって倒されてしまったんです。 A fé que cresceu quando Elias viu o milagre foi destruída quando ele viu seus inimigos. そしてこう言うんですね。 E ele fala assim, 神様、もういいですって。 ele fala, Deus, já deu para mim. もう十分ですって。 Já basta. 僕たちにとってもこのエリアのこの落ち込みっていうのは決して他人事じゃないんですよ。 E eu sei que essa forma que Elias ele ficou triste não é algo só dele. 僕たちもね、この日曜日の礼拝であったりだとか、何かこういう特別な集会とか、カンファレンスとかで多くのことを主から語られます。 Quando a gente vai para a igreja aos domingos, quando a gente vai em conferências, em reuniões, o Senhor fala bastante conosco. また誰かに伝道して、その人が救われたって。 Ou quando você prega o evangelho e essa pessoa aceita Jesus Cristo. こんな予言受けたって。 Você recebeu essa promessa. その時って、僕たち心が燃えるじゃないですか。 Você não começa a queimar por dentro. でも一度普段の生活に戻る時にそこには何も変わらない状況も待ってることだってあるんです。 Mas aí quando você volta para a sua vida, o seu cotidiano, não muda nada. 人間関係、 A sua relação com as outras pessoas, 経済的な問題、 os problemas financeiros, 家庭の問題、 os problemas dentro de casa. いろんなことが僕たちの目の前に広がってるわけですよ。 Tem várias situações em nossa frente. それを目の前にしてあれだけ燃やされていたのにって。 E quando você se depara com isso, você fala, rapaz, eu estava queimando. 目の前の変わらないこの状況は何なんだ。 Porque a situação em minha frente não está mudando. この日本でもですね、もう私もクリスチャンホームで生まれました。 E aqui no Japão também, eu nasci em berço cristão. もう小さい頃から聞いてたんですよ。日本にレバイバルが来るって。 Desde criança eu escuto, vem avivamento no Japão. その時は近いんだって。 E esse tempo está chegando. 私も30歳になりました。 Já estou com 30 anos. いつですかって。 Quando? でも神様は誠実なお方です。 Mas Deus, Ele é fiel. 約束を守られる方です。 Ele é uma pessoa que Ele cumpre suas promessas. 神様がエリアを引き上げたように、僕たちのことも引き上げてください。 Como Deus levantou Elias, Ele também vai nos levantar. そして、君に任せたいことがあるんだって使命を与えてくれるんです。 E Ele entregou uma promessa que você precisa cumprir. そしてこの約束を受けるために必要な3つのことを今日受け取りたいんですね。 E eu quero falar para vocês 3 coisas para a gente conseguir cumprir essa promessa que nos foi dada. で、1つ目は、まず僕たちが主に自分を委ねるっていうことです。 A primeira coisa é se entregar por completo ao Senhor. これの丸1のところを出してもらっていいですか。はい。ちょっとここでは神の慰めって書いてますけど、 Aqui está falando o consolo de Deus. ここで話したいことは、僕たちはまず、何よりもまず、主に自分を委ねるっていうところから始めないといけない。 O que eu quero falar aqui é que, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos nos entregar por completo ao Senhor. 5節以降ちょっと見たいんですね。 Vamos ver depois do versículo 5. イゼベルから逃げてきたエリアは、エリアに対して神様なんておっしゃったでしょうか。 Depois que Elias fugiu de Jezabel, o que Deus falou para Elias? 恐れないで戦えって言ったでしょうか。 Será que ele falou para Elias, não fuja e agora lute? 違うんですね。 Não. まず神様はエリアを休ませたんです。 O que Deus fez? Ele primeiro deu descanso a Elias. 物事がうまくいってない時とか、 Quando as coisas não estão indo bem, 逆にうまくいきすぎている時、 ou quando as coisas estão indo bem demais, 僕たちはどこか休むということに罪悪感を覚えるかもしれない。 às vezes pensamos ou temos culpa de descansar. 今これだけうまくいってないんだから今休むわけにはいかない。 Tá acontecendo tanta coisa ruim na minha vida, eu não posso descansar agora. 逆に今これだけ調子いいんだからここで休んだらこのいい流れ切っちゃうんじゃないかって。 Ou tá indo tão bem na minha vida, eu não posso descansar, senão eu vou cortar isso aqui. でも神様言うんですね。 Mas Deus, ele fala, まず私にあなた自身を委ねなさいって。
Primeiramente, se consagre a mim. 信仰の歩みに挫折しているときに、僕たちはまず、 Quando você se quebra na sua fé, 主の前に出て休む必要があるんです。 nós precisamos ir à frente de Deus e descansar. こう思ったことないですか？もっと祈らなければって。 Vocês nunca pensaram isso? Rapaz, eu preciso orar mais. もっと奉仕しなければって。 Rapaz, eu preciso servir mais. もっと御言葉を受け取らなければって。 Eu preciso receber mais. 確かにそうなんですよ。 Sim, isso é verdade. どれも大事なんですよ。 Todas essas coisas que eu falei, sim, é correto. でも気をつけないと、僕たちの信仰のあり方が間違ったものになってしまう。 Mas se não tomarmos cuidado, o nosso caminho pode desviar. 状況が悪いからもっと祈らなければ、もっと奉仕しなければ。 Não, agora o momento está ruim, agora eu preciso servir mais, eu preciso orar mais. これなんでこう思ってしまうんでしょう？ Por que será que pensamos assim? それは僕たちの罪人としての性質は自分の力で生きようとするからなんです。 Porque o nosso homem que morreu, ele começa a pensar que precisamos fazer pela nossa força. 休むっていうことはですね、神が全てを治めておられるっていうことを認めることなんです。 Você descansar, você está falando que Deus tem o controle sobre tudo. できるできないで神様は僕たちの信仰を見てないんですよ。 Deus não está vendo você se você vai conseguir ou não. 今うまくいってるかいってないかで僕たちの信仰を見てない。 Deus não está vendo a sua fé quando você está dando certo ou está dando errado. どれだけ僕たちが主に自分を委ねているか、そこを見てるんです。 Ele está vendo o quão você está se consagrando, o quão você está se entregando a Ele. 今日僕の息子を連れてきましたけど、 Hoje eu trouxe meu filho. 彼5ヶ月ですね。 Ele tem 5 meses. 当たり前ですけど、できることってあんまないです。 É óbvio, mas tem muito. Ele praticamente não consegue fazer tudo sozinho. ついこの間こう転がることができるようになったんですよ。 Esses dias ele finalmente conseguiu rolar. めっちゃ可愛いんですよ。 É muito bonitinho. めっちゃ可愛い。 É fofinho demais. 別にね、大人がこうやって転がしてもそんなね、気持ち悪いじゃないです Se か。 você vê algum adulto ficar rolando assim, でも é estranho. 僕の息子がここゴローンってやっただけでね、ああ可愛いってなるわけですよ。 Mas quando você vê o meu filho fazer isso, você vai ficar, nossa, coisa fofinha. 何かしましたか？ Rapaz, mas ele fez alguma coisa? 彼は僕たち親によって養われていることを知ってるんですよ。 Mas ele sabe que ele está sendo cuidado pelos seus pais. 5ヶ月の子が、あ、立たなきゃとか思わないでしょ。 Uma criança de 5 meses não vai pensar, rapaz, eu preciso me levantar. 今は親に助けられる時期だって分かってるんですよ、本能的に。 Rapaz, é o instinto dele, ele sabe que ele precisa agora ser cuidado pelos seus pais. 主を信頼するっていうことは、 Confiar no Senhor 私たちの歩みが全て主の御手にあるっていうことを認めるっていうことです。 significa você falar que toda a sua caminhada é por Ele. で、これは何もですね、今皆さんがしていることを無責任に放り投げろっていうことじゃないんですよ。 E eu não tô falando aqui para você jogar tudo, chutar o pau da barraca e falar, pronto, é Deus. ここにいるね、皆さん何かしら奉仕してると思うんですね。 Eu sei que provavelmente vocês estão servindo em alguma coisa. ワーシップチームであったり、 Vocês podem estar no grupo de ね、メ louvor, ッセージ語ったり、 você pode estar pregando, ね、鳥なしの祈りしたり、 você pode estar orando. それらをね、いきなりやめますって言ったら、それはちょっとカオスになりますよ。 Se você falar assim, não, vou parar, vai acontecer um caos. でも今日僕が言ってることは、 Mas o que eu estou falando hoje é, 自分の手に握っているこの自己中心的な責任感を主に任せるっていうことなんです。 eu quero que você entregue todo esse fardo que você tem sobre você ao Senhor. そうでないと主が与えようとしている約束を受け取る手がないんです。 Porque se você não conseguir soltar, você não vai conseguir agarrar a promessa que Deus tem para você. 神様はこれをしてほしいって思ってるのに、 Você está pensando, rapaz, Deus, por favor, faça isso. 僕たちは自分が持ってるこの責任感をずっと持ってる。 Mas você não consegue soltar esse fardo seu. 神様は言うんですね。そうじゃないよ。 E Deus fala, rapaz, não é assim. まず私のところに来なさい。 Venha primeiro a mim. その手を離しなさい。 Solte essa mão. そうして僕たちにちゃんと約束を与えてくれるんですよ。 E aí ele vai entregar a sua promessa. そして
2つ目のポイントいきます。 E agora vamos para o segundo ponto. 僕たちが主の前に自分を委ねた後、どうなるか。 O que acontece quando nos entregamos a Ele? 神の声を聞くんです。 Nós conseguimos ouvir, escutar a voz dele. エリアは休んだ後ですね、ホレブという山に行きます。 Quando Elias ele fugiu, quando ele foi descansar, ele foi para o local chamado Herob. そこで神様と対話するんですね。 E ele começa a conversar com o Senhor. 自分がどういうところを通ってきたのか。 Ele começou a falar todas as coisas que ele passou. これだけ主のために頑張ってきたって。 Começou a falar todas as coisas que ele fez pelo こ Senhor. れだけ辛いところを通ってきたって。 Falou que todas as coisas que ele passou de ruim. 神様はその正直な思いを全て受け取ってくださった。 E Deus, ele escutou tudo e recebeu tudo. そしてその後で不思議なことが起こるんですね。 E depois disso aconteceu coisas interessantes. で、この11節と12節 O versículo 11 e o versículo 12. 読みますね。 Vou ler. 主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。 O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. かすかな声って何でしょう？ Um suave sussurro. O que é isso? それは私たちがちゃんと耳を澄ませていないと聞こえない声です。 Isso é uma voz que se você não se acalmar e prestar atenção, você não vai conseguir ouvir. この時のエリアに必要だったことは、このバールの預言者たちを倒した時のような大きな奇跡じゃなかったんですよ。 O que Elias precisava aqui não era aquele milagre grandíssimo que fez com que derrotasse os profetas de Baal. 彼に必要だったことは、主の前に出て、その声に耳を傾け続けることだった。 O que Elias precisava naquele exato momento era descansar no Senhor e ouvir a sua voz. 僕たちはどうしてもですね、目に見える何かを求めがちになってしまう。 Nós queremos procurar algo que conseguimos ver. これだけの人が教会に来たとか、 Nossa, viu esse tanto de gente na igreja hoje. これだけの人が救われたとか、 Nossa, esse tanto de pessoas foram salvas hoje. こんな予言受けたとか、 Nossa, recebi tal profecia. そういう時に最初に言ったように、ここに神はいるんだって思いますよね。 E você aí, quando você vê isso, você fala, rapaz, Deus existe. 確かに神は私たちに対して奇跡をなされます。 E sim, cara, Deus, ele faz milagres. でもそれだけですか？ Mas é só isso? 何もないような静かな時には神はいないんですか？ Quando está em silêncio, quando está calmo, Deus não está lá? 僕たちがこの神様から来るはっきりとした声を求める時にですね、 Quando nós procuramos essa voz clara de Deus, もしかしたらすでに語られている主のかすかな声を聞き逃しているかもしれないんです。 é possível que você não conseguiu ouvir o sussurro dele. 僕たちを本当の意味で前に進めるのは何か大きな奇跡じゃない。 O que nos faz mover para frente não é um grande milagre. 常に語られている主の静かな声なんです。 É pela palavra que Deus já vem falado com você. これ僕の証なんですけど、 Isso aqui é o meu testemunho. 僕は高校を卒業してから、すぐですね、アメリカの進学校に行ったんです。 Quando eu me formei do ensino médio, eu fui para uma escola de teologia lá nos Estados Unidos. 今から12年くらい前ですね。 Mais ou menos 12 anos atrás. アメリカの学校だからもちろん英語で勉強しますよね。
E como era uma escola nos Estados Unidos, eu também estava estudando em inglês. だから僕は必死で英語を勉強したんですよ。 Então eu estudei bastante inglês. そして期待を持ってアメリカの学校に行ったんです。 Então, com esperança, eu fui lá para os Estados Unidos. これから多くのことが学べると思った。 Agora eu vou aprender de tudo. でもそこで僕を待ってたのは挫折だったんです。 Mas o que estava me esperando era quebra de expectativa. まず向こうに行ってアメリカに行ってですね、 Primeiro eu fui lá para os Estados Unidos. 授業が始まる学校が始まる前に Antes de começar as aulas, ユースキャンプがあったんですよ。 tinha um acampamento jovem. そしてその進学校の生徒も、参加してたんですね、そのユースキャンプに。 E também tinha alguns estudantes mais novos. メッセージが何もわからなかったんです。 Eu não entendi absolutamente nada do que estava sendo pregado. めっちゃもう英語勉強してもう大丈夫だろうと思って行ったら全くわからない。 Eu estudei com todas as minhas forças o inglês e quando eu chego lá eu não entendi nada. 唯一分かったのはデイビッドとジーザスっていう言葉だけだったんです。 Eu entendi somente duas coisas, Davi e Jesus. 多分詩篇のところを話してるのかなとか、 Aí eu, rapaz, acho que ele tá falando em Salmos. 多分福音なんか十字架の話してるんかなとか、 Rapaz, acho que ele tá falando sobre a cruz. それぐらいですよ。 Só entendi isso. しかもその後何がひどかったかって、 E o que foi mais pior, 集会が終わったらそれぞれの部屋でですね、分かち合いがあるんですよ。 e depois da pregação, a gente se reuniu nos quartos e começávamos a conversar sobre o que foi pregado. ねえ、喋れるかって思うじゃないですか。 Aí agora, rapaz, eu vou falar o quê? あの時本当に僕は挫折しました。 Rapaz, as minhas expectativas foi lá pra baixo. でもいいんですよ、最初は。 Mas tá tudo bem, no これ começo. これから頑張ったらいいんだって思ったんです。 Eu comecei a pensar, não, agora eu vou me esforçar mais ainda. でもその後何が起きたのかっていうと、 Mas depois disso, o que aconteceu? さらなる挫折だったんですね。 Foi mais quebra de expectativa. それなりに英語もできるようになったんですけど、 Eu comecei a aprender mais ainda o inglês, その頃には僕の心はもう疲れてたんです。 mas nessa época meu coração já estava exausto. メッセージもっと聞きたい、神の言葉を受け取りたいって思ってるのに、ね、聞き取れない、わからないっていう期間が長かったから、僕の心疲れたんですよ。 Eu almejava tanto, rapaz, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais o Senhor. Mas quando cada vez eu ouvia e não entendia, meu coração começava a cansar. そして英語がわかる頃にはもう何が語られても何も感じなくなっちゃったんです。 E quando eu comecei a entender o inglês, eu já não sentia mais nada. でアメリカの教会、それなりのに大きな教会でした。 E eu fui para uma igreja até que grande. で毎週のようにもう何十人もの人が信仰告白するところを見てきたんです。 E eu via nessa igreja quase toda semana pessoas declarando sua fé. でもう涙流しながら神様の前に出た姿を見たんです。 Pessoas chorando e louvando ao Senhor. その横で僕は虚しさしか感じなかった。 E ao lado dessas pessoas eu só estava なんだこれはって。 lá. E eu estava pensando, rapaz, o que é isso? そうするうちに僕は日曜日になると自分の部屋の鍵を閉めて礼拝に行かなくなったんです。 E eu comecei a trancar meu quarto aos domingos e não 牧師に saí. なりたいと思って行ったのに、 Eu fui para lá para me tornar um pastor. 日曜日になったら自分の部屋にこもってた。 Quando vinha o domingo, eu ficava preso no meu quarto. そんなある時にですね、 Mas houve um dia, ある一人のアメリカ人の学生が僕のところに来てくれたんです。 estudante americano veio pro meu canto で、彼は言ったんですね。 e ele falou assim para mim. 今、和樹の中で何が起こっているのか分かんないけど、君のために祈りたい。 Eu não sei o que está acontecendo dentro de você, Kazuki, mas eu quero orar por você. そこから僕と彼の1対1の、交わりの時間っていうのが始まったんです。 E daí por diante eu comecei a ter uma comunhão de para com ele. そして、ただただ一緒に聖書を読むっていう時間が始まった。 Começou com um momento simples de leitura da Bíblia. でそこで何かシェアするとかね、証を話すとかそういうことはしなかったんです。 A gente também não estava falando, nossa, eu recebi essa revelação. Não. ただただ一緒に聖書を読んでた。 Somente leitura da Bíblia. そこで、ある時ですね、僕の心が何か温かいものを感じるようになっていったんです。 Mas houve um tempo que o meu coração começou a se esquentar. それは何かっていうと、御言葉から来る温かさでした。
E esse calor que vinha da palavra. 僕に必要だったのは何かね、こう救いの御業とか予言とかそういうことじゃなかったんです。 O que eu precisava não era um milagre gigante, não era uma profecia. 倒れていた僕に必要だったことはただただ主の御声に静かに耳を傾け続けることだった。 O que eu precisava naquele momento era descansar no Senhor e somente ouvir sua voz. 僕たちが神様と共にいると選び続けるときに神様は確かに僕たちに必要な力を与えてくれるんです。 Quando nós escolhemos dia após dia ficar com o Senhor, Ele também fica conosco. あの友人との友達との御言葉の時間があったから僕は今こうしてここに立ってるんです。 Porque eu fiquei esse tempo com meu amigo lá, eu agora estou em pé aqui na frente de vocês. それは皆さんにも一緒です。 E isso também vale para vocês. 皆さんが今どこ通ってるかはわからない。 Eu não sei pelo que vocês estão passando agora, でもあなたに必要なのは主のかすかな声なんです。 mas o que vocês estão precisando é o sussurro do Senhor. それを受け取ってほしいです。 Eu quero que vocês recebam isso. そして最後のポイント入りたいと思います。 Eu quero chegar no último ponto. それは神の使命と約束っていうことです。 Essa é a promessa e o chamado de Deus. 神様はエリアに対してお前にはまだやるべき仕事があるよって言うんですよ。 Deus fala para Elias, você ainda tem um trabalho para fazer. 神様は僕たちのことを養い、語りかけ、それだけじゃなくてですね、僕たちに使命をちゃんと与えてくれる。 Deus cuida de nós, Ele também cuida de nós e também dá a promessa para nós. 時々ですね、僕たちは自分に与えられている使命が何なのかわからない時があるんですよ。 Às vezes começamos a duvidar ou pensar qual é o nosso chamado. 神様のために何かしたいけど、 Eu quero fazer algo para o Senhor, 何から始めたらいいかわからない。 mas por onde eu começar? その時には自分が神からどう見られているのかっていうのを思い出してください。 Agora eu quero que quando você começou a pensar nisso, pense como é que o Senhor te 神 vê. 様にあるアイデンティティを思い出してください。 Quero que você se lembre da identidade que você tem em Deus. さっき僕の教会の話をしましたね。 Eu falei sobre a minha igreja. 一人の高校教師がしていた個人伝道が教会になったんです。 Foi através de uma evangelização de um para um de um estudante do ensino médio. 彼は別に教会開拓しようとか全く思ってなかった。 Ele não estava pensando, rapaz, não, eu vou criar uma igreja aqui. ただ高校教師として自分の教え子に何か語れるかなって考えた時に教会が始まっていったんです。 Mas como cristão, ele falou, o que é que eu consigo fazer? Então ele começou. あなたたちにも同じような使命があるんです。 E vocês têm o mesmo chamado. それはもしかしたらクリスチャンの学校の教師としてかもしれない。 E pode ser também como um professor de uma escola de teologia. もしかしたらクリスチャンのビジネスマンとしてかもしれない。 Isso você pode ser um empresário cristão. もしかしたら親として友達としてかもしれない。 Pode ser como um pai, pode ser como um amigo. 今のあなたにできるものを考えてみてください。 Eu quero que você comece a pensar o que é que você consegue fazer agora. 僕たちはね、時々プレッシャー感じるんですよ。 Às vezes sentimos muitas pressões. もっとこういうことしなければとか。 Rapaz, eu preciso fazer isso. そういうことを神様は求めてないんですね。 Deus não está procurando isso. 神様から使命を受けたエリアは自分の信仰を回復してもう一度立ち上がったんです。 Quando Elias recebeu esse chamado de Deus, ele se levantou mais uma vez. そして神様は使命だけじゃなくて仲間もエリアに与えたんです。 Mas ele também só não entregou um chamado, ele entregou também pessoas a ele. まず一人目にエリシャがいます。 Primeiro ele deu Eliseu. 彼はエリアの後継者っていうだけじゃなくて彼の心を理解する友だったんです。 Ele também só não foi um discípulo de Elias, mas também foi um amigo de Elias. また7000人残してあるって言いました。 E Deus ainda continua falando que ele separou 7.000 pessoas. で、この7000人っていうのはエリアほど大きな活躍はしてなかったかもしれない。 E essas 7.000 pessoas talvez nem tenham conseguido fazer o que Elias já tem feito. エリアは彼らのことを認識してなかったんですよ。 Pois Elias nem sabia que eles existiam. でも彼らは後の世代に信仰を伝える大切な7000人だったんです。 Mas eles foram a chave para continuar a pregação de geração a geração. でこの7000っていうのは想像をはるかに超えた大きな数って意味なんです。 E esses 7.000
para mostrar que Deus vai além da sua expectativa. 僕たちには神が与えてくださっている、神が残してくださっている、はるかに想像を超えた仲間がいるんです。Deus, ele separou mais amigos que você não consegue imaginar. 最後にもう一つ僕の証を話して終わりたいと思うんですね Eu。quero falar só mais testemunho meu. 僕は2021年に彦根の教会でアシスタントパスターになりました。 Em 2021, eu me tornei assistente de pastor. でもちろんメッセージもするし、時にカウンセリングをすることもあります。 Sim, eu também prego e também dou conselhos. でもそれとは別の働きを任されてないのかなって自分で考えたんです。 Mas eu comecei a pensar, rapaz, será que eu não tenho outro trabalho que eu consiga fazer? 何かできるミニストリーないかなって。 O que é que eu consigo fazer? Qual ministério eu vou agora? その時に思い出したのがアメリカでのあの経験だったんです。 Aí eu me lembrei o que eu passei lá nos Estados Unidos. 一人の日本人っていう学生がアメリカの地で信仰を失いかけてた。 Japonês, ele quase perdeu a sua fé nos Estados Unidos. その一人の学生を一人のアメリカ人が救ってくれた。 Mas esse japonês, americano salvou ele. そのことを思い出した時に、 E quando eu me lembrei disso, これが自分に任されていることかもしれないって気づいたんです。 e eu percebi, rapaz, isso pode ser meu. そして日本にいる在日外国人の人たちと協力しようって思うようになったんですね。 Então eu comecei a pensar, rapaz, eu preciso me ajuntar com as pessoas que estão no Japão. そうして始まったのがワンシガなんですね。 E por causa disso começou o Anchiga. 日本人でもブラジル人でもどの国でも関係なく共に集まって主を賛美する。 Japonês, brasileiro, qualquer nacionalidade, todos juntos para louvar o Senhor. それがいずれは必ず日本のリバイバルにつながっていくって僕は本気で信じてま E す。 eu creio que isso também vai participar do avivamento aqui no Japão. 僕たちはよくね、自分の周りには誰もいないって思うかもしれない。 Às vezes começamos a pensar, rapaz, não tem ninguém em volta de mim. こんなことしたい、あんなことしたいって思ってるのに。 Eu quero fazer aquilo, eu quero fazer ali. でもね、気づけばそばにいるんですよ。 Mas quando você percebe, tem pessoas perto. 滋賀県もね、結構ブラジル人教会多いんですね。 Em Xiga tem várias igrejas brasileiras. 僕それは知ってたんですけど、 Eu sabia disso. つながれるって思ってなかったんですよ。 Mas eu achava que eu não ia ter uma conexão. エリアに7000人がいたように、 Como Elias tinha 7.000 pessoas, 皆さんにもその7000人がいるんです。 vocês também têm esses 7.000ま pessoas. たあなた自身も誰かにとってもその7000人の一人かもしれない。 Ou vocês podem ser uma dessas 7.000 pessoas para outro alguém. だからよく目を見張って神の声を聞き続けてください。 Então abra seus olhos e escute a voz dele. 最初にね、神は一人の従順なクリスチャンを用いられるって話しました。 Comecei a falar que Deus ele usa cristão fiel. でもそれは一人でやるっていう意味じゃないんですよ。 Mas isso não significa que ele vai continuar sozinho. それぞれが神の言葉に従順に従っていくならば、自分は一人じゃないっていうことに気づくんです。 Quando todos começam a ser fiel a Deus, vocês vão perceber que todos estão juntos. あなたに使命が与えられる。 Você tem chamado. そのことを受け取ってください。 E eu quero que você receba isso. あなたの隣には必ず仲間がいるんです。 Sempre vai haver uma pessoa para te ajudar ao seu lado. これは大きな希望じゃないですか。 Isso é uma grande esperança. 共に立ち上がりましょうよ。 Vamos nos levantar juntos. 文化も国籍も関係ないですよ。 Não importa a sua nacionalidade, a sua cultura. 主の前には一つの民なんです。 Na presença de Deus somos um. その違いは違いじゃなくて壁じゃなくて個性になっていくんです。 E essas diferenças são só peculiaridades que vocês têm. あなたにしか届かない人がいるんですよ。 Tem pessoas que só você consegue alcançar. その人に手を伸ばしていきましょう。 Vamos agora estender nossas mãos a essas pessoas. 祈りたいと思います。 Agora quero orar. 皆さんどうぞ立ち上がってくだ Por さい。 favor, se levantem. Espírito Santo, converse conosco. 今日私たちはここに来ました。 Nós viemos aqui. あなたのしもべとしてここに来ました。 Nós viemos como servos do Senhor. 私たちは今どのような状況にあるのか自分では分かってない。
Nós não sabemos como é que estamos agora. しかしもう一度主よあなたの御前に自分の身を委ねます。 Mas nós nos entregamos ao Senhor de novo. そしてあなたの御声に耳を傾けます。 E agora vamos escutar o que o Senhor tem a falar. 私にその約束を語ってください。 Pai, fale de suas promessas a mim. 今少し時間をとってですね、それぞれ祈っていきましょ Vamos orar agora cada por si. う。もしかしたら今皆さんの中には過去に主から語られたっていうその経験があるかもしれない。 Possivelmente vocês já tenham essa experiência de Deus ter falado com você antes. もしかしたら忘れていた情熱があるかもしれない。 Às vezes você já tenha essa chama que você tinha esquecido. 主に祈りましょ Vamos orar ao Senhor. う。その情熱を私にもう一度与えてください。 Fale, Senhor, eu preciso dessa chama de そ novo. の約束をもう一度与えてください。 Senhor, Pai, me dê essa promessa de 祈 novo. っていきましょ Vamos orar. う。もしこの中に今まで主に語られたけどその約束を忘れていたって人はいますか？ Tem alguém aqui que, não, eu já ouvi, eu já recebi a promessa do Senhor, mas eu tinha esquecido. あなたのために祈りたいんです。 Eu quero orar por você aqui agora. また主からの約束を求めてるけどまだ語られてないって思う人はいますか？ E se aqui tem alguma pessoa que quer receber essa promessa, あなたのために祈りたいんで eu quero orar por você. す。今本当に主の前に心を開いてください。 Eu quero que você abra o seu coração ao Senhor. Senhor, 主を感謝します。 Senhor, eu agradeço. 今日ここにいる一人一人のあなたのしもべに感謝します。 Eu agradeço, Pai, pois o Senhor está protegendo cada um daqui. 主よ、日本のリバイバルのために Pai, para o avivamento aqui no Japão. 私たちを一つにしてください。 Pai, nos une, Senhor. 孤独に感じているならば Pai, para que esse país seja do Senhor. そうではないと語ってください。 Pai, fale conosco. 約束を忘れているならば Pai, se esquecermos, Pai, a それ sua を思い出さ promessa. せてください。 Pai, por favor, lembre-nos. そして共に手を取り合って主よ、あなたのために働くものとしてください。 Pai, vamos nos ajudar uns aos outros para trabalhar ao この Senhor. 時を感謝します。 Eu agradeço esse tempo, Senhor. 主よ、あなたのために生きていきます。 Senhor, eu vou viver somente ao Senhor. どうか私たちを用いてくださ Pai, usa-nos. い。イエスの名によって祈ります。 Em nome de Jesus. アメン。 Amém. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other. 彼らが学校あって、ちょっと先に行かれない。あそうそうそう。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。